Pronto. Agora tá gravando. Obrigada, quem me avisou. Podia aparecer quem fala, né? Não aparece, aí alguém fala e eu não sei quem é que tá falando. Mas, enfim. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? A apresentação, que eu já tinha, mas eu dei uma modificada, ajustei para aula online, porque aqui eu tô colocando mais completinho, né? Porque, enfim, não tem quadro e tal, então acho que é mais fácil para vocês verem, visualizar, do que só eu falar, né? Uma que eu decorei foi P, que é potássio. K, potássio. Potássio é o K. K de Mas... carinho. K do meu nome. Gente, olha aqui, vou compartilhar aqui, peraí. Cadê? Aqui. Pronto, todo mundo deve estar vendo. Tô vendo. Do começo. Aqui. Pronto. Então, gente, prazer, tabela periódica, tá? Prazer todo mundo. A maioria de vocês, com certeza, já devem ter pelo menos visto a tabela periódica, por mais que não tenham estudado, mas já devem ter visto em algum momento da sua vida, né? Sim, tem no nosso livro. Tem no livro, qualquer livro de química vai ter a tabela periódica, tá? A apostila vai ter a tabela, na apostila do Margel tem, como eu falei com vocês, qualquer prova que for fazer, que tiver o conteúdo de química, né? Prova de concurso, vestibular, enfim, vai ter a tabela, tá? E mesmo assim, às vezes você não quer ver a tabela e você vê a tabela perdida em algum lugar, na internet, enfim. Então, trazer a tabela periódica, tá? Essa é a tabela periódica, que ela tá tão bonitinha, né? Colorida, olha só, várias cores, mas o que que significa? Gente, tudo que tá aqui significa alguma coisa, tá? Não é, assim, eles não fizeram dessa forma para ficar mais bonito, não. É porque tem um sentido, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu passar aqui. Assim vai ser a tabela periódica que vai cair na prova de vocês do IF, tá bom? Então, vai ser essa aqui, sem cor, sem nada, preto e branco. Normalmente, depende. Tem vez que cai o nome do elemento. Tá vendo que cada símbolozinho aqui, eu já vou explicar tudinho, tá? Fiquem bem tranquilos, não se desespere. Cada letra, tá vendo? Aqui, por exemplo, ó, quando eu mexo com o mouse, com o cursor, vocês conseguem ver? Quando eu faço assim, por exemplo? Obrigada, tá? É porque eu não sabia. Fiquei na dúvida. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tô passando aqui, sumiu, aqui no boro, ó, no B. Tá vendo? Embaixozinho tem um nome, ó, boro, tá? Então, assim, tem vez, pode ser que vai cair o nome, a tabela vem com o nome dos elementos, e pode ser que não venha, depende. Se eles colocarem, por exemplo, alguma questão que o IF já colocou algumas vezes, alguma questão perguntando o nome de algum elemento, dá o símbolo e pergunta o nome, assim, não é tão comum, mas já aconteceu algumas vezes, aí não vai colocar a tabela com o nome, né? Senão você vai lá atrás, vai ver o símbolo, vai ser copiar e fazer. Mas normalmente tem caído o nome dos elementos, tá bom? Professora, uma amiga minha quer entrar na aula. Mas o que eu tenho que fazer? Tem que aceitar. Ué, eu não aceitei, não? Onde? Calma aí. Acho que não. É Laís o nome dela. Todo mundo que apareceu pra mim eu aceitei, calma aí. Tá. Laís e tem Gabriele também. Não sei por quê. Quando foi aparecer, não fui aceitando. Tá entrando. Gabriele tá... acho que agora foi. Obrigada. Então, gente, a tabela que vai cair para vocês na prova do IF é semelhante a essa daqui, tá bom? Não tem essa explicaçãozinha aqui em cima, né? Claro. Mas ela vai ser assim, ó, sem cor nenhuma, tá? Como eu falei, provavelmente pode ser que venha com o nome dos elementos embaixo aqui, ou não, tá? Isso aí vocês só vão descobrir no dia mesmo. Mas não tem problema. Se vier com o nome, ótimo. Se vier sem o nome, também não vai ter problema nenhum, tá bom? Então, aqui, gente, a tabela periódica, a primeira tabela periódica, só curiosidade mesmo, a primeira tabela periódica, ela foi feita, assim, né, construída em 1829, mais ou menos. Na época, tinham apenas 33 elementos químicos que eram descobertos até o momento. Então, assim, até 1829,
né, bastante tempo atrás, quer dizer, só existiam não é que só existiam 33 elementos, mas só tinham sido descobertos 33 elementos mais ou menos, em torno de 30. Hoje em dia, tá? A tabela periódica, ela já possui 118 elementos químicos. Então, quer dizer, de 1800 e pouco até hoje, olha a quantidade de elementos que foram descobertos, né? Mais de 70, em torno de 80, por aí, pouco mais. Então, na época, a primeira tabela só tinha 33 elementos, ela era organizada de uma forma completamente diferente da tabela de hoje em dia, tá? Hoje já tem 118 elementos. Outra coisa, vocês perguntam, professora, toda tabela é igual? Idêntica não é. Por quê? Como eu mostrei para vocês mesmo, a primeira aqui está colorida e essa aqui está preta e branca. Então, quer dizer, não é idêntica. Mas, se vocês observarem, a organização dos elementos é a mesma em qualquer tabela periódica. Seja ela colorida, com 10 cores, sem cor, com 2 cores, não importa. A organização dos elementos, quando eu falo organização, é o seguinte, ó. Aqui está o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, tá vendo? Vai ser sempre na mesma ordem em qualquer tabela periódica. Gente, com uma pequena exceçãozinha. O hidrogênio pode ser que ele fique colocado aqui, aonde ele tá vendo? Como se fosse o primeiro elemento. Em algumas tabelas periódicas, ele fica no meio. Por quê? Porque o hidrogênio, que é esse aqui, ó, com símbolo H, ele não faz parte desse grupo aqui, tá? Dessa coluna aqui. Então, em muitas tabelas, ele é colocado no meio. Mas por que ele está aqui? Porque o número atômico dele, já vou falar tudo isso. O número atômico dele é o número 1. Então, vocês podem observar que a tabela está em ordem crescente de algum número. Ó, 1, aqui, o hélio, que é o HE, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante até o último, que é o 118, tá? Então, a tabela periódica, ela é organizada sempre assim, ó, da esquerda, da minha esquerda, quando eu olho para a tabela, para a direita, em ordem crescente do número atômico, que é esse númerozinho que está em cima. Já vou falar o que é o número atômico para vocês entenderem, tá? Então, por isso o hidrogênio normalmente ele é colocado aqui, mas pode ser que ele seja colocado aqui no meio também, tá bom? Então, como eu falei com vocês, essa é a tabela periódica. Professora, Oi. mas aí ele vai com qual número? Como 1? Ele sempre vai ser 1, tá? Sempre é 1, tá? Só que às vezes ele é colocado aqui e às vezes ele é colocado aqui. Por quê? Gente, o número atômico, esse númerozinho que nessa tabela periódica tá em cima, tá vendo? 1, o 2 aqui, ó, o 3, esses numerozinhos que estão em cima do símbolo, da letra que tá dentro do quadradinho. É o número atômico. O número atômico eu costumo falar que é o número de identidade do elemento. Assim como nós, por exemplo, cada um tem um número de identidade e ninguém tem um número de identidade igual ao outro, correto? Então, assim, quando você vai em algum lugar, por exemplo, alguém pergunta o número de identidade, porque aquele número te identifica, é o número da sua identidade, apenas da sua, tá? Os elementos são a mesma coisa, cada um tem um número de identidade, só que o número de identidade do elemento químico é chamado de número atômico, tá certo? O número atômico, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, é um número de prótons que tem no núcleo do elemento. Caramba, professora, já confundiu tudo. Então esquece, deixa guardado isso, que não vai ser tão relevante. Só para vocês mesmos saberem de onde vem esse número, tá? Então, assim, cada elemento químico tem um número de identidade, que é o número atômico. Então, cada um tem um. 2 elementos não podem ter o mesmo número atômico. 2 elementos diferentes nunca terão o mesmo número atômico. Então, ó, o número atômico do hidrogênio, que é o número de identidade dele, grava assim que nunca vai esquecer, sempre vai ser o número 1. Do lítio, que está aqui embaixo dele, ó, sempre é o 3. Do berílio, que está aqui do lado do lítio, sempre vai ser o 4 e assim por diante, tá? Então, a tabela periódica, ela é organizada da esquerda para a direita em ordem crescente de número atômico, tá bom? Que é o número de identidade do elemento. Pessoal, a tabela, como eu falei com vocês, ela não foi organizada dessa forma, por exemplo, nessa primeira coluna aqui, ó. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Por que foi organizado assim? Por que não colocaram, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, carbono, enfim? Gente, tudo tem uma explicação, tá?
Os elementos, eles, primeiro, a tabela foi organizada em ordem crescente numeratônica, e os elementos, eles são agrupados, os grupos aqui na vertical, cada coluna dessa aqui, ó. A tabela periódica, vocês podem observar que ela tem ao todo 18 grupos. Olha só, esse número que está em cima, tá vendo? De cada coluna, identifica o número do grupo. Então, ó, aqui é o grupo 1, grupo 2, passei. Grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o último grupo, que é o grupo 18. Então, a tabela periódica, pessoal, ela tem 18 grupos, tudo bem? Grupo é cada coluna dessa na vertical, tá bom? Cada coluna dessa aqui na vertical é um grupo na tabela periódica. E os períodos? Os períodos são essas linhas aqui, ó, na horizontal. Então, a tabela periódica, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela tem 7 períodos. O primeiro período, gente, só tem o elemento hidrogênio e o hélio, tá vendo? O segundo período da tabela tem o lítio, o berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. O terceiro período são todos esses aqui, ó, sódio, magnésio, alumínio, silício, tá vendo? Então, ó, primeiro período, essa linha na horizontal, segundo período, a segunda linha na horizontal, terceiro período, terceira linha na horizontal, quarto período, a quarta linha e assim por diante até a última linha, que é essa sétima aqui. Professor, e essas duas linhas que estão lá embaixo? Gente, essas daqui, tá vendo? Aqui dentro desse quadradinho que tá vazio, é como todos esses elementos aqui embaixo da primeira linha, eles estão aqui dentro. Aí, como não dá para representar, porque vai ficar feio, não dá para organizar, eles puxaram aqui. Mas indica que todos esses elementos aqui, eles fazem parte dessa casinha aqui na tabela periódica. E essa outra coluna aqui por baixo, dessa outra casinha aqui de baixo, tá? São chamados série dos lantanídeos. Essa primeira linha aqui, ó, são a série dos lantanídeos, tá? Lantânio é o primeiro elemento, então é chamado série dos lantanídeos. E a última linha aqui, essa aqui, série dos actinídeos, tá? Actínio é o primeiro elemento, então essa série aqui é chamada de série do actínio, tá bom? Que não é tão importante esses elementos aqui, não. Então, esses daqui, série dos lantanídeos, que ficam aqui, série dos actinídeos, que ficam aqui. O que vocês precisam saber a princípio? A tabela periódica tem os elementos, eles estão agrupados em grupos, tá? São as colunas na vertical. Então, cada grupo cada coluna dessa na vertical, que são 18. Os períodos são essas linhas na horizontal, que ao todo são 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, um erro muito comum que acontece, isso acontece sim, com muita frequência, tá? Na sala de aula, enfim. Eu chego para vocês e faço uma pergunta assim, ó. Prestem atenção agora no que eu vou falar. Olha para o segundo grupo da tabela periódica. Tá vendo o segundo grupo? Começa com o berílio aqui, ó. Isso, esse é o segundo grupo. Aí eu pergunto para vocês, gente, qual é o elemento, tá, que está no terceiro período do segundo grupo? Olha para o segundo grupo, tá, que é esse todo aqui. Qual é o elemento que está no terceiro período? Cálcio. É o cálcio. Tá vendo como vocês já erraram? Por quê? Mas, professora, eu contei, ó, o berílio é 1, o 2, então esse é o 3. Não é, gente. O primeiro período é aqui em cima, só que não tem nenhum elemento no primeiro período desse grupo, tá vendo? Vocês entenderam? Olha, o primeiro período começa aqui, é essa linha na horizontal. O primeiro período, essa linha na horizontal começa com hidrogênio. Ó, hidrogênio. Aqui não tem elemento, mas conta como o primeiro período, tá vendo? Tudo isso aqui é o primeiro período, ó. Então, aqui já é o segundo período. Então, o berílio, ele está em que período? Segundo. Segundo. Então, o magnésio está no terceiro e o cálcio está no quarto. Então, o elemento do terceiro período desse segundo grupo, quem é? O magnésio. Tá vendo? Isso acontece, assim, com muita frequência, tá? Então, vocês têm que sempre contar partindo aqui, ó, do início. O primeiro período é essa primeira linha na horizontal. Por mais que o segundo grupo não tenha nenhum elemento no primeiro período, mas conta. O berílio já está no segundo período, tá bom?
Aqui a mesma coisa, ó. Esse elemento aqui, o escândio, tá vendo? No terceiro grupo, no grupo Aí 3. é o quarto, né? Isso, ele é o quarto elemento do terceiro grupo. Por quê? Ó, aqui seria 1, aqui o 2, aqui o 3, então ele está no quarto período, tá bom? Tá. Ninguém mais vai errar aí nisso, né? Uhum. Tá bom, gente? Entenderam? É todo do outro lado também, né? Do outro Sim. lado, de qualquer lado. Aqui o hélio, ó, o hélio está no primeiro período, tá vendo? No primeiro período só tem o hidrogênio e o hélio, tá vendo? No segundo período tem aqui, ó, neônio, flúor, oxigênio, nitrogênio, carbono, boro. Aqui não tem ninguém, mas é o segundo período. E assim por diante, tá? Tá bom. Sempre assim, tá bom? Então, pronto. Aí, aqui na tabela periódica, vocês podem observar que dentro de cada quadradinho, eu falo que cada quadradinho desse é a casinha de um elemento químico, tá? Então, aqui, ó, essa primeira casinha aqui é a casinha do hidrogênio. Então, vocês vão observar que sempre essa letra maiúscula, ou a primeira maiúscula e a segunda minúscula, tá? É sempre o símbolo do elemento químico. Cada elemento químico, ele é representado por uma letra. Normalmente, a letra é a primeira inicial do nome do elemento, ou ainda a primeira e a segunda. Só que tem casos, gente, que não segue essa regra, tá? Por exemplo, ó, vou pegar aqui o exemplo do potássio, que a gente já falou. Potássio, P-O-T-A, né? Então, você esperaria que o símbolo seria o quê? P ou ainda P-O, mas não é, é K. Por quê? Porque o símbolo dele é originário do nome dele no latim. O nome dele no latim começa com K, eu não lembro qual é não, mas daqui eu coloquei no slide, depois vocês vão ver, tá? Tem um elemento que tem um símbolo P, é o fósforo aqui, o fósforo, ó. O fósforo, o nome dele começa com F, tá vendo? Mas o símbolo dele é P, tá bom? Então, assim, não segue uma regra. Grande parte dos elementos, o símbolo dele, que é a letra que representa o elemento, é a primeira inicial do nome, ou ainda a primeira e a segunda, tá? Mas não é regra, tá bom? Então, ó, como eu falei, cada quadradinho é a casinha de um elemento químico, e aí dentro vocês vão observar que tem o símbolo do elemento, às vezes tem o nome embaixo do elemento, às vezes a tabela não vem com o nome, tá? E vocês vão sempre observar que vai ter um número em cima e um número embaixo, tá? Olha aqui para esse aqui que já tá até falando aqui, ó. Um número desses é o número atômico. O outro vai ser o número de massa, tá? Ou também chamado de peso atômico. Então, assim, sempre vai ter o símbolo do elemento, o nome que pode aparecer na tabela, ou tem tabela que não vai ter o nome, o número atômico e o número de massa. O número de massa também é chamado de peso atômico, como vocês podem observar. Uma coisa que eu queria pedir para vocês é o seguinte: não decorar, assim, o de cima é o número atômico e o de baixo é o número de massa ou peso atômico. Por quê? Tem tabela periódica que isso está invertido, esses números aqui. Como eu vou saber, então, professora, qual o número atômico e qual é o peso atômico ou número de massa? É o seguinte... O menor é o número atômico. Também, uma das formas é essa. O menor sempre vai ser o número atômico. Outra forma de vocês lembrarem é o seguinte: o número atômico ele está em ordem crescente na tabela. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse número que está crescendo de 1 em 1 é o número atômico, tá? O outro é o número de massa ou peso atômico. Sempre que tiver também, por exemplo, um número com vírgula, tá? Um número decimal, é o número de massa, porque o número atômico é o número de prótons. Então, ou o elemento, por exemplo, ele tem 1 ou ele tem 2, ele não pode ter um próton e meio. Então, por exemplo, o hidrogênio, o número atômico dele é 1, indica que ele tem apenas um próton, tá? O hélio tem 2, então o número atômico é 2, então ele tem 2 prótons, tá? O número atômico sempre vai ser um número inteiro. O número de massa, ele pode ser inteiro ou não, porque às vezes arredonda o número. Na verdade, o número de massa exato, mais exato, ele é um número decimal, como está nessa tabela aqui. Só que às vezes tem tabela periódica que esse número vem arredondado, tá bom? Então, professora, gente, presta atenção. Como que eu vou saber quem é o número atômico e quem é o número de massa ou peso atômico? Número atômico sempre vai ser menor do que o peso atômico, do que o número de massa. E outra forma de ver
é que o número atômico sempre vai estar em ordem crescente na tabela periódica, da esquerda para a direita. Quando você olha para a tabela da esquerda para a direita, o número atômico vai estar crescendo de 1 em 1 até o final. O último aqui, gente, que é o 118, tá vendo? Então, assim que vocês irão saber, tá bom? Deixa eu passar aqui. Aqui eu coloquei para vocês, ó, o símbolo, né, para falar um pouquinho do símbolo dos elementos. Já falei, mas só vou colocar aqui, ó. Então, como eu falei com vocês, o elemento ele sempre vai ser representado por uma letra ou duas, normalmente. Gente, no caso, quando é uma só, a representação sempre é em letra maiúscula. Por que eu tô falando isso? Parece ser óbvio ou bobeira, mas não é. O IFE, ele já cobrou uma ou duas vezes questões, ele dava um texto, e aí ele mencionava alguns elementos, escrevia o nome mesmo, hidrogênio, nananã, flúor e tal. E depois ele colocava as opções, pedindo para marcar a opção correta do símbolo dos elementos que haviam sido mencionados no texto. E aí tinha a opção que eles colocavam o símbolo do elemento com a letra minúscula. Só que não era erro de digitação, era questão errada mesmo. E às vezes estava lá, por exemplo, hidrogênio, o H minúsculo. Ah, é óbvio, hidrogênio é H, pronto, mas não é o H maiúsculo, entendeu? Então, assim, tem que se atentar a isso também. Sempre o símbolo do elemento vai ser em maiúsculo, mas quando tem duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda sempre minúscula, tá bom? Sempre. Professora, eu posso escrever o símbolo do cobalto com CO tudo maiúsculo? Não. Por quê? Porque aí é como se você estivesse representando dois elementos, que é o carbono e o oxigênio, entendeu? Então, sempre assim, gente, quando o símbolo for uma letra só, sempre maiúscula. Quando for duas letras, a primeira maiúscula e a segunda sempre minúscula, tá bom? Aí aqui eu coloquei um exemplo, ó, do sódio. Oi. E quando for 3 letras, a mesma coisa? Uhum. Só a primeira que é maiúscula. Gente, aqueles últimos elementos, olha só, vocês podem observar aqui na tabela, todos os elementos, praticamente, é uma ou duas letras, tá vendo? Esses últimozinhos aqui, ó, são os últimos que foram descobertos, tá? E aí, tem esse símbolo aqui para eles. Mas, se eu não me engano, tem tabelas mais atuais que eles já estão até com duas letras só, tá bom? Essa tabela aqui é um pouco desatualizada. Mas, enfim, se for mais de uma letra a representação, sempre a primeira apenas vai ser maiúsculo, tá? As outras tudo minúsculas. Aqui eu coloquei, gente, dois exemplos aqui embaixo, ó, o sódio e o potássio. O sódio, você esperaria que fosse o quê? O símbolo S ou SO. Mas o símbolo dele é Na, porque vem do nome dele no latim, que é natrium. Tá vendo? Então, é por isso que o símbolo dele é Na. O primeiro maiúsculo, segundo minúsculo. O potássio é a mesma coisa, ó. Eu não lembrava como era o nome dele, mas é cálium, tá vendo? Bonitinho, né? Cálium. Achei bonitinho. Então, o símbolo dele é K, porque o nome dele em latim começa com a letra K, tá? Tudo bem, pessoal? Por enquanto? Tudo bem. Sim. Ótimo. Qualquer coisa pode perguntar. Aqui o cromo, gente, o cromo, ele pode ser chamado de crômio ou cromo, tá? Só para vocês... Você não precisa decorar, nada disso não, tá? Só para curiosidade mesmo. Se vê crômio ou cromo, é o mesmo elemento, tá? CR aqui, o símbolo dele. Vamos passar aqui, então. Como eu falei com vocês, a tabela periódica, ela possui 18 grupos. Professor, eu tenho que decorar que a tabela é 18 grupos? Não. Você vai olhar a tabela, agora você já sabe o que é o grupo, não é? O grupo são as colunas na vertical, então você conta. Se não tiver esse númerozinho em cima, você conta. Se tiver, é mais fácil. Você olha aqui 18, né? Então, são esses grupos aqui. O que acontece, gente? Antigamente, na minha época, quando eu estudei, assim, 1900, antigamente, esquece a data, tá? A tabela, ela era dividida em grupo A, famílias A e famílias B. Não sei se alguém já chegou a ver isso. Às vezes tem até professores que até hoje em dia dão dessa forma, enfim. E aí... Os elementos das famílias A, eles têm alguns nomes específicos. Deixa eu mostrar para vocês, vocês vão entender. As famílias A, tá? Que era tratada antigamente, são essas colunas maiores aqui, tá vendo? Ó, duas aqui na esquerda e essas outras aqui, 6 na direita, tá vendo?
Todas essas colunas maiores aqui, ó, 2 na esquerda e 6 na direita, ao total 8, eram chamadas de famílias As. E aí essas famílias tinham um nome. Assim como a nossa família, né? Por exemplo, cada família tem um sobrenome, que é o sobrenome daquela família, né? Ah, os Pereira, os... mais o quê? Deu branco agora. Fala um sobrenome aí bonito. Bernardo. Isso, Souza. os Margel. Não era assim? Até hoje, assim, como é que fala? Em cidades, assim, menores, né, mais interior, o pessoal ainda conhece, assim, os Margel, os Pereira e tal. Então, as famílias, elas também têm um nome, cada uma delas. Então, essas 6 famílias aqui, ó, cada uma delas, né, cada grupo desses aqui, maiores, tem um nome. E eu vou mostrar para vocês. Professor, eu preciso saber disso? Gente, já caiu questão assim no IF. Mas, se for muito difícil para decorar, eu não sugiro que não perca muito tempo, não, porque assim, não cai com tanta frequência, mas já caiu. Então, quem tem facilidade, enfim, né, tenta memorizar. Vocês vão ver que muitos desses nomes, o nome é o nome do primeiro elemento. Por exemplo, esse grupo aqui, tá vendo? O nome desse grupo todo aqui é família do boro. Ó, o boro é o primeiro elemento, tá vendo? Aqui, ó, é a família do carbono, entendeu? Mas tem outros aqui que não é assim, eu vou mostrar para vocês. E aqui, só para vocês entenderem, essas colunas menores aqui, ó, tudo isso que tá no meio aqui, eram as famílias Bs, tá? Também chamados de elementos de transição, se alguém já ouviu falar. Então, como eu disse para vocês, aquelas famílias, aqueles grupos maiores, que são 2 na esquerda e 6 na direita, cada um tem um nome específico. Deixa eu colocar lá, que acho que é mais fácil. Esse primeiro aqui, gente, o hidrogênio, ele não faz parte desse grupo aqui, tá? Ele fica aqui em cima só porque ele é o número 1. Mas ele não faz parte desse grupo aqui, tá bom? Então, assim, o hidrogênio não faz parte do primeiro grupo ou dessa primeira família, como pode ser chamado. Essa primeira família aqui, começando do lítio, até aqui embaixo, é a família dos metais alcalinos. O nome desse segundo grupo aqui, família dos metais alcalinos terrosos. Quer dizer, parecido com o primeiro, só acrescenta terrosos. Então, primeiro, metais alcalinos. Segundo, metais alcalinos terrosos. Esses daqui do meio não tem nome específico, ainda bem, né? Porque senão você imagina um monte. Aqui, esse outro grupo maior aqui é a família do boro, tá? Aqui, ó, é a família do carbono, família do nitrogênio, tá vendo? É o primeiro elemento. Então, esses 3 aqui, o nome da família é o nome do primeiro elemento. Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. E esse aqui, família do oxigênio? Não. Esse daqui, esse grupo aqui, são os calcogênios. Nossa, que nome difícil, né? Pois é. Calcogênios. Esse 17, o grupo 17 aqui, ó, que começa com o flúor, não é a família do flúor, são os halogênios. E o último aqui, esse último, com certeza vocês já devem ter ouvido falar, são os gases o quê? Nobres. Então, esse último grupo são os gases nobres, tá bom? Então, ó, primeiro grupo que o hidrogênio não faz parte, metais alcalinos terrosos é o segundo. Terceiro, esse 13. Oi? E os menorzinhos, o 3, o 4, o 5? Então, aí não tem nome, tá? Os únicos que têm nome são essas... Família. Oi? Não pertence a uma família, né? Não é que eles não pertencem a uma família. Cada grupo desse é chamado também de família, tá? Só que não tem nome, não tem. Assim, os elementos principais da tabela periódica são esses das colunas maiores, por causa de algumas propriedades deles e tal, são mais comuns, enfim. Então, eles têm nome. Esses do meio aqui não tem nome, tá? São chamados de elementos de transição, que são as famílias B. Não tem nome específico, tá bom? Então, gente, ó, relembrando aqui, primeiro, metais alcalinos. Segundo, metais alcalinos terrosos. O grupo 13 aqui, ó, do lado direito, primeiro maior do lado direito, família do boro, família do carbono, 14,
O 15 é família do nitrogênio. O 16, calcogênios. 17, halogênios. E o 18, gases nobres. Tá bom? Aí aqui, ó, no slide aqui, tem isso que eu falei para vocês. O grupo 1 era chamado de família 1A. Mas não precisa memorizar isso aqui não, tá? Os nomes, assim, é bom, porque já caiu algumas vezes questões. Então, é isso. Aí aqui, gente, coloquei para vocês uma representação do átomo. Professora, que coisa de outro mundo é essa? Calma, não se desesperem. Não vai cair uma foto dessa. Como eu falei, não cai, assim, perguntas falando do átomo, distribuição eletrônica, nada disso, tá? Só coloquei aqui para vocês entenderem. Gente, o número atômico, que é como eu falei com vocês, que eu costumo falar que é o número de identidade, e cada elemento tem um, né? É aquele número que está em ordem crescente na tabela, sempre é um número inteiro, não é um número com vírgula, nunca vai ser, tá? Que número é esse, professora? Da onde veio esse número? O número atômico nada mais é que o número de prótons que aquele elemento tem. Gente, não sei se vocês já viram isso, mas assim, cada elemento químico, né, os elementos químicos, eles são constituídos por átomos. O átomo, ele tem um núcleo e a eletrosfera, que está em volta. O núcleo, ele está no centro do átomo e a eletrosfera, tudo isso que está rodeando o núcleo aqui, parecido com essa figura. No núcleo, que é onde estão essas bolinhas aqui, azul e vermelha, é onde estão os prótons e os nêutrons, tá? Que são partículas subatômicas. Em volta estão os elétrons, tá? Então, o número atômico, que é o número de identidade do elemento, é o número de prótons que o elemento tem. Os prótons estão aonde? No núcleo, tá bom? Aqui está representado por essas bolinhas vermelhas, tá bom? No caso, esse átomo aqui, ó, tem quantos prótons? 3. 3, tá bom? Então, o número atômico dele vai ser qual? 3. Exatamente. É exatamente isso, tá? Então, o número de próton, o número atômico, é a quantidade de prótons que o átomo daquele elemento tem. O hidrogênio, gente, o número atômico é 1. Quantos prótons ele tem, o átomo do hidrogênio? 1. Exatamente isso, tá bom? O peso atômico ou massa atômica, que eu falei com vocês, que é aquele outro número que está na tabela periódica, ele é a massa do átomo, tá bom? Ele indica o peso do átomo, a massa do átomo. Que número é esse, professora? O peso atômico ou massa atômica é o somatório do número de prótons mais o número de nêutrons que o átomo daquele elemento tem. Por exemplo, esse átomo aqui, ó, vocês já me falaram, ele tem 3 prótons. E quantos nêutrons ele tem aqui? Gente, o nêutron também... 3. Não, conta direitinho. 4. Então, 4 nêutrons e 3 prótons. Somando 7. tudo dá 7. Qual seria o peso atômico ou massa atômica desse elemento? 7. 7. É exatamente isso, tá bom? Só para vocês saberem mesmo, tá? Então, é exatamente isso. Aqui eu coloquei para vocês como é representado. Às vezes, em alguma questão, enfim, ele dá o elemento com o seu número atômico e o seu peso atômico, tá? Então, aqui, gente, o E, essa letra E maiúscula, indica um elemento qualquer, um símbolo de um elemento qualquer, tá? Poderia ser hidrogênio, qualquer um. O número atômico, que é o Z, representado pela letra Z, ele sempre vai estar aqui embaixo, ó. E o peso atômico aqui em cima. Professora, isso é importante saber? Não. Por que não? Porque vocês já sabem que quando o elemento está representado com o número atômico e o número de massa, como que você identifica qual que é qual? O menor vai ser sempre o quê? Número atômico. O número atômico. E o maior sempre vai ser o peso atômico. Gente, pensa assim, ó. O número atômico é o número de prótons. O peso atômico é a soma de prótons mais nêutrons. Então, quer dizer, o peso atômico vai ser sempre maior. Vai ser prótons, que é o número atômico, mais alguma coisa, tá? Então, não precisa gravar isso aqui. Quando você olha aqui, ó, cálcio... O 12 seria o número atômico? Oi? O 12 seria o número atômico, né? Exatamente. Então, aqui, ó, aqui tem 2 elementos representados com número atômico e peso atômico. Cálcio, 20 e 40. Qual que é o número atômico?
20. E o outro, consequentemente, exatamente, o peso atômico. O magnésio aqui é a mesma coisa. Ó. Qual que é o número atômico? 12. 12. Exato. E o outro, consequentemente, o peso atômico. Tá bom? Mudou de lugar, né? Tá vendo? Mudou de lugar. Pode ser representado assim e pode ser representado assim. Não tem O problema, número atômico tá? sempre vai ser menor que o peso, né? O número atômico sempre vai ser menor. Sempre, tá? Sempre. Tá bom? Sempre vai ser menor. Tudo bem? Então, não precisa decorar quem tá embaixo, quem tá em cima, não. O menor é sempre o número atômico, tá bom? Tá bom. Gente, Beleza. então, assim, de tabela periódica, o que eu precisava passar para vocês é isso. Já tá quase na hora, né? Falta 3 minutinhos, mas eu acho que dá pra gente resolver pelo menos uma questão. No livro de vocês, alguma dúvida por enquanto? Até que Não, né? Tá. Não. A gente deve resolver apenas uma questão agora, que tá do livro, da apostila, e o restante fica para semana que vem. E aí, à medida que vai fazendo as questões, a gente vai relembrando, tá? E qualquer dúvida vai perguntando também. Então, vou compartilhar com vocês aqui, mas quem tiver com o livro e preferir abrir aí na página, ó, é esse 17 aqui, a página 408. Se vocês quiserem abrir aí, eu acompanho por aqui mesmo, que já está aberto, tá? Olha só, é uma questão do IFE do ano de 2000, tá? Tem um pequeno texto aqui, e essa questão é referente ao texto. Ó, de acordo com o texto apresentado, o símbolo dos elementos básicos que constituem um detergente são, respectivamente. Então, a gente tem que ler o texto, tá bom? O texto fala assim, gente, ó, no mundo moderno, o petróleo, fonte natural de combustível... Oi? Qual que é o número? Da página? Eu acho que não tá aparecendo, professora. É, não tá aparecendo Ah, não. não? Ah, tá. Claro, eu sou burra. Em vez de compartilhar a tela de novo, eu abri no meu computador e tá tudo bem pra mim, né? Eu tô vendo. Calma aí. Calma aí que eu vou voltar aqui pra... Nossa, não é na página 408. 408 é outro. Ai, gente, é porque essa apostila foi a que eles me enviaram, então... É esse exercício aqui, ó. O número 17. Da parte de... Ó. Deixa eu ver qual é É o... página 405. Ó, tá vendo? 405? Na minha tá um pouco diferente, então. Unidade 8, aí é o exercício número 17, que tá na página 405 aí, que já viram. Obrigada. Deixa eu tentar, que eu tô meio confusa aqui. O negócio sumiu de... Como que eu faço para voltar? Não tô conseguindo. Tá compartilhado com vocês ainda? Ah, apareceu. Aqui. Cadê? Aqui. Pronto. Agora vocês estão vendo? Show. Vou fazer esse rapidinho, tá, gente? Ó. Tá bom. Estão vendo? Sim. Ó. No mundo moderno, o petróleo, fonte natural de combustível, tem como principal objetivo, em seu primeiro segmento de produção, a obtenção de gasolina, querosene e aviação lubrificante. Vou pular aqui para baixo, tá? Ó, no segundo segmento do refino do petróleo, temos a produção de sabões e detergentes. Tendo esse último, no caso os detergentes, os seguintes elementos básicos constituintes: carbono, hidrogênio, enxofre, oxigênio e sódio, tá? Então, ele fala que no segundo refino do petróleo, o petróleo é separado lá nos combustíveis, né? Querosene, diesel, enfim. O segundo refino tem os elementos que vai servir para a produção de sabão e detergente. Os detergentes, tá? Tem os seguintes elementos básicos constituintes: carbono, hidrogênio, enxofre, oxigênio e sódio. Aí a pergunta é o seguinte: de acordo com o texto apresentado, os símbolos dos elementos básicos que constituem o detergente, que são esses aqui, são qual? Então, primeiro é o carbono. Qual é o símbolo do carbono? C. C. Então, C. exclui a letra B. Símbolo do hidrogênio? H. H. Então, exclui a letra E. Fica ou letra A, C ou D. Enxofre. Alguém sabe qual é o do enxofre? N. S. Enxofre é o S, tá? Não é o E, N, nem E. Tá vendo aqui a pegadinha, ó? É N, não é. O do enxofre é o S, ó. Gente, vocês poderiam pular para o oxigênio, que era o O, né? E já conseguir eliminar alguma aqui. Então, exclui esse daqui, fica sendo letra B, letra A, né? Oxigênio. Ó. Ó, então, primeiro é carbono, hidrogênio, enxofre, oxigênio.
E sódio, qual que é o sódio? Na. Na, tá vendo o SO aqui para confundir? Então, resposta correta, letra D, tá? Tá vendo? Pegadinho, ó. O enxofre, ele colocou N e o sódio SO, mas não é. Resposta certa, letra D, tá bom? Pessoal, na semana que vem, eu vou trazer... Tem mais questões aqui na apostila, tá? De vocês. E tem algumas outras que eu coloquei aqui na apresentação também. Então, na semana que vem, a gente faz tudo, aí dá uma relembrada, tá bom? E a gente revê isso daí. Tá legal? Tá legal. Então é isso. Por hoje é só. Semana que vem, Tchau, professor. pessoal. Tchau, Até semana que vem. professora. Tchau. Beijo. Tchau.